seja muito bem-vinda a mais um podcast Jesus e Suas Amigas. Essa mesa aqui é para você também. Essa mulher que tem sede, que tem fome, que anseia conhecer mais da palavra de Deus. São mulheres que andam com Ele. E se você chegou aqui nesse vídeo, foi por um propósito de Deus. A minha oração é que a sua vida seja alcançada, seja ministrada, seja abençoada. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Alguém que eu tenho certeza que já estava no coração de Deus, que ela estivesse aqui conosco hoje. E ela está aqui para compartilhar sua jornada com Jesus, a sua experiência com Ele e também para trazer palavras de direcionamento para a sua vida. Então esteja aí com seu coração aberto, preparado para ouvir o Senhor também através desse podcast. E eu quero agradecer a Deus pela vida da Isabelle. Muito feliz, gente. Seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast. Se sinta à vontade para compartilhar daquilo que Deus tem colocado no seu coração, daquilo que Jesus tem feito na sua vida. E esse podcast, ele nasceu mesmo para abençoar mulheres, para abençoar mães, filhas, mulheres que anseiam e têm esse desejo de sentar à mesa com Jesus, conhecer mais do coração dele. Amém. E nada melhor do que a gente compartilhar das nossas experiências. E, gente, eu quero fazer uma pausa nesse momento só para agradecer os nossos apoiadores, que é a Blessed, que tem nos abençoado muito. O QR Code do Instagram deles estão aqui. Vão lá, sigam, conheçam, são sapatos maravilhosos. E também o Geração Reborn, né, que é o nosso coração ali, que também está aqui abençoando, para que a gente possa ter esse tempo juntas, compartilhando da palavra de Deus. Aproveita também, se inscreva no canal, ativa as notificações e coloca aqui nos comentários o que você tem recebido de Deus através desse vídeo. E não deixe de compartilhar com as amigas de Jesus. Amém? Amém. E conta pra gente como tem sido a sua jornada com Jesus. É possível ver que quando você ministra, como eu falei já aqui no início, você carrega o céu. Quando você ministra o louvor, a atmosfera muda. E é diferente quando um ministro, ele leva a presença. Não é algo apenas performático, automático, ensaiado. Mas é algo genuíno, né? Que vem de uma experiência, de uma caminhada com Jesus. Conta pra gente como tem sido a sua jornada, como é viver com Jesus ao longo da sua trajetória para chegar até aqui hoje, ministra, né, oficial do Ministério Preciosa, líder do Ministério de Louvor do Preciosa, e tem sido uma bênção na vida de tantas mulheres. É uma honra para mim estar aqui, né? Amém. Quando a Jenny me chamou, eu lembro que eu tava vendo um outro podcast, porque eu amo podcast. Ai, que bom! E agora tá em olha! E aí eu vi um episódio, e aí eu falei, eu pensei, sabe, Senhor, eu queria tanto, ia ser tão legal eu estar lá. E quando você me chamou, foi o que eu te falei, né? Eu acredito que o Senhor marcou esse encontro. Amém. Falar do louvor, assim, na minha vida é algo desde a infância, né? Eu lembro que eu participei do coral de crianças e eu cantava super mal, gente. Não dá pra acreditar. Seus agudos, Era muito, mas eu era super esforçada. Eu insistia e forçava. E eu lembro que a líder do coral falou pra mim assim, você é o patinho rouco do coral. Nossa. Eu olhei aquilo ali pra você ver como é que eu não esqueci. Eu era criança, era juvenil, e ela falou isso. Você canta baixo, você estraga o coral, olha isso. E eu não tava nem aí. Eu fui lá, continuava tal, e quando eu fui entrando, realmente assim, virando adolescente, minha voz começou a mudar. E comecei a cantar, e comecei desde a infância cantando na igreja, e aí começou a mudar. Foi quando eu comecei a fazer algumas coisas, estudei algumas coisas, mas algumas coisas aconteceram na minha vida que eu tive que parar. Mas comecei a cantar no coral, minha vida começou no coral. Sim. Então é muito importante isso, gente. Porque a gente pensa que já vai começar ali ministrando louvor, não, tem uma trajetória. Não, e foi no coral e minha voz foi se desenvolvendo. E realmente o meu relacionamento com o Senhor começou a mudar em relação a isso, a realmente vir a unção. Quando eu estava com 19 anos e eu comecei a conhecer Jesus. Eu me batizei com 9 anos, mas eu tinha uma vida ali, me afastei um pouco na adolescência, mas com 19 anos eu comecei a andar com gente de Deus e a admirar essas pessoas. E aí eu falava assim, nossa, que legal, pessoas que não mentiam, pessoas que, sabe, tinham
um relacionamento com o Senhor. E eu, caraca, eu quero ser assim. Uhum. Que legal, mas eu achava muito difícil. Até que um dia, eu no meu quarto, ajoelhei e falei, Senhor, eu não quero só admirar essas pessoas. Eu quero ser essa pessoa. E foi um dia muito marcante pra mim, porque eu tinha vindo de um congresso em BH e o Senhor tinha falado muito comigo. E eu comecei a orar, Senhor, eu quero ser essa pessoa. Eu não quero só admirar, ser amiga de pessoas de Deus. Eu quero ser essa pessoa de Deus. Como é que eu faço isso? Uhum. E aí eu comecei a buscar e comecei a orar e fui sincera, Senhor, eu não gosto de ler. Então me dá fome, sede da palavra. E comecei a buscar por isso. E era impressionante, porque... Nossa, você foi bem sincera. Eu não gosto de ler. Eu não gosto de ler, eu não entendia nada. E aí, a pastora Camila Miguel é muito minha amiga. E a gente foi nesse congresso, ela falou, cara, você tem que comprar uma Bíblia que você entenda. E eu comprei uma Bíblia de jovem na época, que me facilitou muito. E eu lembro, eu no quarto lendo a Bíblia e eu não queria parar. E às vezes a funcionária lá em casa falava assim, vem almoçar, peraí, rapidinho, deixa eu só ler mais um capítulo. Então, tudo começou eu abrir o meu coração pro Senhor e falar que eu quero conhecer, sabe, esse Jesus. E aí, a partir dali, a gente só se reunia para buscar o Senhor. E era lindo, a gente ia pra monte, mas era toda semana. Gente, a gente não era ninguém, a gente não tinha nada, a gente não queria sair pra ver filme, nada disso. O nosso prazer como amigos era, gente, vamos fazer uma reunião de oração hoje? E ali o Senhor começou a derramar muitas coisas sobre nós. E uma das coisas que ele derramou foi a Assunção. E quando eu comecei a cantar, passei a começar a cantar, as pessoas começaram a perceber a diferença, porque eu não só cantava bonito. Eu tenho uma amiga que até que fala, nossa, eu via você cantando, eu achava super bonito, legal, mas de uns tempos pra cá, deu uma virada. Aconteceu. E isso veio da busca, do relacionamento, da intimidade. E aí eu entreguei a minha vida completa para Jesus. Foi quando eu falei para o Senhor que eu queria esperar o meu marido, que eu queria ter uma família de Deus, que eu comecei a orar pelos meus filhos. Sim. E aí eu comecei a entrar nesse processo. Então a unção veio daí. Sim. Sabe? E é algo que você vai aumentando conforme for a sua busca, sabe? E começou a vir a experiência de ministrar. E o temor do altar. Sim. Eu acho que hoje o que falta é o temor do altar. Uau, muito forte isso. O que nós estamos fazendo ali? Se perdeu, né? O temor do altar. Hoje se sobe de qualquer jeito, Isso. se prega de qualquer jeito, se canta de qualquer jeito. Eu tenho um temor, eu falo isso para os meus liderados lá do louvor. Mas não sobe pro céu de qualquer jeito. Não. Pode não. cantar de qualquer jeito, pode pregar de qualquer jeito, mas pro céu não sobe de qualquer jeito. Foi quando o Senhor um dia falou pra mim assim, toda vez que você subir no altar, eu vou lançar fogo sobre o altar. Glória a Deus! E aí, toda vez que eu subo, aí parece até uma coisa meio clichê, meio repetitiva, mas toda vez que eu subo, eu falo, Senhor, eu reivindico o fogo no altar. Uau! Porque o Senhor falou isso pra mim. Então eu trago a existência, vem com fogo no altar, vem Jesus com fogo. E é uma oração que eu sempre faço quando eu vou subir. Que eu tenho muito temor de estar ali. Eu tenho muito temor de chegar ali e não fluir. Porque pra que eu tô ali em cima? Eu não sou animadora de palco. Eu não tô ali pra fazer as pessoas felizes. Eu estou ali não pra levar as pessoas à adoração. Eu tenho aprendido isso. Eu não levo as pessoas à adoração, porque só existe um mediador entre nós. Deus e os homens. Jesus. Jesus. Então eu não sou essa pessoa que vai fazer com que você chegue à adoração. Não, Jesus já tá aí, gente. Mas eu estou ali para conduzir esse momento. Uau. Eu tô ali para adorar o Senhor como se eu estivesse no meu quarto. Sim. E trazer essa presença, a presença manifesta do Senhor. E quando eu tô ali, eu sempre clamo isso. Vem, Jesus, com a porção de hoje. Eu sempre falo isso. Vem com a porção de hoje. Eu sei que a gente viveu grandes coisas ontem, mas nós queremos a porção de hoje. Vem fazer o que o Senhor tem que fazer, que não sejamos nós. Porque não é sobre nós, não é. O dia que eu subi ali achando que é porque eu tenho uma voz bonita, que as pessoas me conhecem. Gente, perdeu o sentido. Perdeu. E eu tenho muito medo disso, sabe? Depois que eu conheci Jesus, eu não troco a presença dele por nada. Depois que eu conheci, não dá. E as pessoas, às vezes, quando eu tava noiva, me preparando, e aí algumas amigas falavam assim, sobre a questão da santidade no relacionamento e tal. Sim. Eu falava, gente, mas vocês não estão entendendo. Ouvir Jesus falar
comigo, não tem prazer maior do que isso. E eu não vou negociar isso. Sim. Eu posso esperar o tempo que for pra casar, gente. Eu vou casar em santidade. Mas eu não vou perder isso. Sim. Sabe? Não vou negociar. Não negocio. Não minha negocio. Santidade, meu relacionamento. Não, e é algo que me resgatou, sabe? Quando eu olho pra minha vida, eu penso... A gente passa por muitas dificuldades, mas eu penso onde eu estaria, sabe? Se Jesus não tivesse ali me chamado, me resgatado, onde eu estaria? E eu consegui, através da oração, da busca, transformar tantas coisas na minha família. Ser exemplo, mostrar um Jesus pra minha mãe que ela não conhecia. É mesmo? Antes dela falecer, ela começou a conhecer um Jesus que ela não conhecia. Ela já era batizada, tal, mas ela não sabia o que era ter esse relacionamento, sabe? Sim, essa intimidade. Isso, e eu curei muitas coisas nela ali, através do testemunho, expliquei várias coisas, e ela viu essa resposta. E assim, eu creio que ainda que você seja uma mãe que não tem tanta intimidade, se você orar, sabe? Se você fizer uma oração pelos seus filhos, há uma autoridade sobre o seu cargo ali na sua casa, sabe? Há uma unção diferente. A minha mãe não tinha esse relacionamento, mas existe uma palavra sobre a vida dela. Existiu uma palavra que um dia ela estava com tanto medo da gente não se render a Jesus, que ela era crente, mas ela não tinha aquele relacionamento, ela sabia que era o certo. E aí ela foi numa reunião de oração e Deus falou com ela, não se preocupe com os seus filhos. Quando ela recebeu o diagnóstico de câncer, ela ficou desesperada e ela foi para essa reunião e Deus falou, não se preocupe. Eles vão casar com pessoas de Deus. E eles vão servir juntos no ministério. Meu Deus. Que lindo. E hoje é o que nós vivemos. Então, a promessa de Deus para uma mãe que não tinha tanta intimidade. Ela só servia a ele, sabia que era o certo, se converteu. Mas ela não tinha tanta intimidade nesse céu aberto que a gente tem. Mas o Senhor entregou uma promessa para ela. Glória a Deus. E ela viu, não tudo, mas ela viu. E algumas coisas ela viu de longe, né? Sim. E enfrentar esse luto não deve ter sido fácil ainda, Isabelle. Ah, não. Não foi porque... A gente há pouco tempo perdemos, né, o pai do Elias e não é fácil. O luto, superar o luto, né? É muito desafiador. Eu acho que, assim, perder mãe, né? E eu tava grávida, né? Então... Jesus! E eu não vi a minha mãe, né? O último dia dela bem, assim, ela ficou comigo. Eu tava grávida. E... eu lembro que ela foi pro hospital e tava na época da Covid e eu falei assim, cara, eu não posso ir, né? Como é que eu vou visitar minha mãe? Não tem como, eu tô grávida, eu preciso proteger minha filha. E eu não via minha mãe, e eu não ia no enterro dela, até que eu decidi na hora ir no enterro. E eu falei, eu vou. E aí quando eu tava entrando no cemitério, Deus falou assim, você não vai ver a sua mãe lá. Ela não tá mais lá. Ela tá comigo. Não tenha medo. Meu Deus. Porque o meu medo era eu passar mal. Uhum. Eu não queria ver minha mãe entubada. Eu não queria ver. E aí, ver a minha mãe morta. E quando eu entrei lá, foi impressionante. Que eu olhei pra ela, eu falei assim, não é ela. Não foi esforçado, foi, meu natural. Deus, não é ela. E eu comecei a adorar. E foi um culto. Uau. E aquele momento eu fui até o final, eu fui até ela entrar lá na terra. Depois, né, a gente diz que o luto depois que dói, não é nem ali no momento, mas depois de você se ver sem a pessoa. E eu vivi 1 ano de luto. Sim. Mas chorando pro Senhor, sabe? Chorando pro Senhor. Eu acordava chorando, gritando, mas eu chorava pro Senhor. E hoje eu posso te dizer, hoje eu não sinto dor com a falta dela. Eu sinto saudade, mas não sofro. Eu tenho uma coisa muito prática na minha cabeça. Tá bom, Senhor, o que eu tinha que viver com ela ali já foi, tá? Então, o que é o próximo? Parece até meio frio, mas não é. Eu sofri muito com a morte dela. A gente cuidou dela durante 15 anos, que minha mãe era deficiente. Então, a gente cuidou desde os meus 19 anos. Então, foi uma perda muito profunda, porque a nossa vida era com ela. E aí... Imagino. Mas aí, um dia, eu falei, Senhor, não dá bom. O Senhor levou, eu apresentei um Jesus que ela não conhecia, vivemos grandes coisas, consegui curar alguns traumas na vida dela. Tá bom, e aí? O que a gente vai viver agora? Daqui pra diante, né? Sim. Porque senão a gente perde também a oportunidade de viver o novo
preso ao passado de dor. A uma dor que você viveu lá atrás, que às vezes é uma perda, que é alguém que você amava, que você viveu um luto. Então a gente precisa aprender a virar páginas, né? Eu não tive pai, né? Meu pai morreu quando eu tinha 6 meses. Meu Deus! Então pior ainda, eu não conhecia o meu pai. Então nisso tudo, assim, não tinha um pai. Era eu e meu irmão, ficou eu e meu irmão. Né? E os casamentos de Deus, que Deus nos deu, e as nossas filhas. Glória a Deus, que é um presente. Eu tava grávida, tive Covid depois, fiquei internada, quase morri. E voltei, depois eu tive pré-eclâmpsia. Então, assim... Meu Deus! Foi pesado. E você não podia ter? Não podia ter filho. Eu lembro que eu tentei 1 ano e 8 meses. Era um sonho de Deus na minha vida eu ter. Era um sonho de infância. Eu sempre falei que se eu tivesse uma menina, seria a Lavínia. Ai, que lindo! Sempre foi. E aí, um dia... Eu tava trabalhando, a minha cunhada me chamou, vamos adorar? Vamos. A gente foi pra praia, começamos a adorar o Senhor. Começamos a orar, começamos a cantar no meio da praia, só nós duas. Adoro essas e aí, coisas. À tarde, assim, né? E aí, Deus começou a falar. Deus começou a falar com a gente, que Ele ia entregar uma herança na mão de cada uma, porque ela tava orando há 5 anos para ter filho. E aí, Deus falou, eu vou entregar uma herança. Aí, gente, herança é filho. Herança é filho. E eu recebo, Senhor, eu recebo como filho. E saímos dali com aquela fé. E 6 meses depois ela engravidou da Laura. E eu fiquei muito feliz. Quando ela falou, eu fiquei feliz por ela estar grávida. Mas eu fiquei mais feliz porque eu falei pra ela assim... Deus falou. Foi o que a gente tem certeza quando acontece, né? Aí Deus falou, Jéssica, e a gente começou a chorar. E aí eu fiquei naquela... Cara, então é verdade, vai acontecer, né? Só que aí passou o tempo. Laura nasceu e nada de engravidar. Mas eu amava tanto a minha sobrinha. E passou quanto tempo até você engravidar? Minha sobrinha nasceu, acho que 1 ano e pouco depois, assim, disso. E aí, um dia... Aí eu falei, mas eu amo tanto a Laura. Que tá tudo certo supriu, também, sabe? Supriu, eu tô muito feliz, eu não fiquei com inveja, porque essa não foi a palavra. Sim. Mas tá bom. E aí, às vezes a gente fica com inveja, né? Isso. Você fica com inveja do cumprimento da promessa. Raquel tinha inveja de Lia. Sim. Porque a inveja, ela só precisa de uma desculpa. Eu não tenho o que a outra tem. Sim. Eu não gero o que a Lia gera. Mas quando Raquel decidiu trocar a inveja pelo clamor, Deus deu a ela José. Que significa aquele que remove o opróbrio. José significa aquele que tira o opróbrio. Sim. Então, José foi para a vida de Raquel aquele que removeu a vergonha, a humilhação. Então, quando a gente decide orar e clamar ao invés de invejar, a gente vive os nossos milagres, o ventre se abre. Então, seu coração não se invejou dela. Eu fiquei muito feliz. Muito pelo contrário, né? Glória a Deus. E ajudei muito ela. E até que um dia eu estava ministrando no Ministério Preciosa. A gente tem um culto que a gente chama de consagração de ventres. E teve esse ato profético lá. Sim. E a pastora não sabia que eu queria ter filho. Eu nunca falei pra ela. E aí ela me chamou, eu tava ministrando, era um culto online, a gente tava no meio da pandemia. E aí ela me chamou, vem aqui na hora da oração, me orou. Depois ela até ficou preocupada da exposição. Eu falei, não, quanto mais exposição, mais autoridade. Não, pastora, foi de Deus. E aí eu saí dali com tanta certeza que Deus ia me dar um filho. Eu saí com muita certeza, gente. Eu não sabia quando, mas eu saí com muita certeza. E isso foi em maio. Quando foi em junho, é o mês do meu aniversário. E eu sempre peço um presente pra Deus. Fica aí uma dica pra vocês. Peça um presente espiritual pro Senhor. Ele vai te dar. Todo meu aniversário eu faço isso. E ele sempre dá. Só que eu sempre peço no dia, né? Que legal isso, hein? Boa! Você sempre pede um presente espiritual? Sempre. Ou são vidas. Se eu for ministrar, Deus, hoje eu quero vidas. Quero a igreja toda à frente, sabe? Sim. Ou o Senhor me dá algo do Senhor. E Ele sempre me dá. Ele já até me deu uma blusa uma vez, tá, gente? Não é algo assim... Sério? Sério, Ele me deu uma blusa. Chegou lá em casa. Eu não tinha nem comprado. Chegou lá em casa, do nada. Oi. E aí, nesse dia... Glória a Deus. Esse ano, eu falei assim... Eu orei no início do mês. Poxa, Senhor... Nosso mês aí, hein? Tá chegando, hein? Meu aniversário, Senhor. Meu mês. Me dá um presente espiritual. Esse mês é meu aniversário, sabe? Por favor. Eu nunca tinha feito isso. E aí, quando foi na semana do meu aniversário, eu descobri que eu tava grávida.
Uau! Foi o presente que Deus me deu. Glória e aí, a Deus. quando eu descobri que era uma menina, aí foi mais forte ainda, porque era um sonho de criança, assim, quando eu era juvenil, eu falava que se eu queria, meu sonho era ter uma menina, casar e ter filho, e ter uma menina e chamar de Lavínia. Aí o Weber fala que por oração eu manipulei o resultado. Você tá orando pra ser menina, pelo amor de Deus. Eu manipulei o resultado. Ali me provou duas coisas, né? Que ele estava com medo e ele sabia do poder da oração. Tu tá orando Weber, pelo amor de Deus, tu acha que eu vou orar pra mudar o sexo da criança na minha barriga? Claro que não. Se viesse, eu ia ficar muito feliz, mas veio com a cerejinha do bolo, né? Glória a Deus. Foi lindo, Deus é fiel. E hoje ela tem 2 anos. E é um presente pra nós, ela acompanha a gente tudo, assim, na nossa... E vocês não pararam de fazer a obra, né? Não. Eu vejo você cantando, ela no braço de alguém, ela tá lá... Mas não deixaram de fazer a obra por causa disso, né? Por causa do filho. Porque muita gente utiliza o filho como uma desculpa. Agora eu não consigo fazer a obra. Pede a promessa, né? Pede a promessa, mas aí às vezes a bênção se torna maldição, né? Porque afasta a pessoa do Senhor, afasta a pessoa do propósito de Deus. Você deixa de fazer uma coisa. Na verdade, se ele quisesse que você parasse de fazer a obra por ele te dar um filho, para que ele ia te chamar pra obra? Exato. Ele não ia te chamar. Seu propósito seria ser mãe. E existe isso. O Senhor, às vezes, chama mulheres só pra maternidade e gerar profetas. Mas se ele me chamou pra isso, ele não ia me dar um filho pra me tirar disso, sabe? Exato. É pra caminhar junto, gente. E eu falo muito isso pro pessoal lá, né, do louvor. Eu falo, gente, não negociem o chamado de vocês, sabe? Quando você sabe que é o seu chamado, você não desiste. E eu, quando tava com 1 mês... Lavínia tava com 1 mês, aí a gente foi no culto, depois eu dei uma paradinha, fiquei uns 3 meses, assim, off. Com 3 meses eu voltei a ministrar lá na igreja, na Iba Campo Grande, que tava toda na lama, na tenda. Sim. E era calor, era chuva, e Lavínia tava lá. Junto. Tava lá, e ela vai sempre com a gente, né? Uhum. E muitas vezes, hoje, né, ela tá numa fase de querer subir no altar. Porque eu sou a mãe dela ali. Eu não sou a ministra, eu sou a mãe dela ali. E aí ela quer subir, e aí às vezes ela sobe, assim, quando eu vejo, e eu fico com ela ali, porque o lugar dela é ali. Eu sei que a gente tem todo uma dinâmica ali, né? Atrapalha um pouco quando a criança sobe, mas eu não posso repelir ela dali. Quando ela subiu, aqui é o seu lugar. Isso. Sabe? No outro dia eu falei... Profético, já apontando também, né? Para aquilo que Deus vai fazer através dela. O dia que eu subir e minha filha não puder subir, eu desço. Uau. Porque ali é o lugar dela. Aqui, a minha vida, né? O meu primeiro ministério é minha família. Então, de que adianta eu estar vivendo um monte de coisa? E a minha filha mesmo, eu perder, sabe? Então, exato. Ela vai ficar com raiva daquilo ali. Ela vai ter aversão àquilo ali. Poxa, minha mãe, quando tá ali... Me esquece, não liga. Ela nem fala comigo. Sim, entendeu? Então, sim. é o que eu faço hoje. Aí, depois o Weber vem, pega, né? Meu marido vem, pega Mas assim, ela veio, eu pego ela. Filha, peraí, eu não brigo, sabe? Não pode. Mas seu lugar não é no altar. Sai daqui que seu lugar não é no altar. Eu não faço isso. Sim, até porque isso é uma palavra forte, né? Seu lugar não é aqui. Peraí, não, agora não pode. Ela vai ficar com aquele... Gente, eu não posso subir ali, nem quero. Entendeu? É verdade. Às vezes é uma palavra, né? Que traz E eu tenho muito medo disso. Tenho muito temor com isso. Assim, eu cuido muito dela em relação a isso. A gente lê a Bíblia junto. Eu faço momentos de adoração, sabe? Ela senta. Ela ainda não entende 100%. Dizem que entende, né? Mas assim, eu comecei a fazer isso com ela. Cantar, adorar junto. A gente faz a devocional, senta ali, pega a Bíblia dela, dou uma na mão dela e outra eu leio. E aí conta a historinha. Faz assim, o leão. Aí ela sabe da Arca de Noé, Adão e Eva. Compartilha as histórias. Isso. E vai introduzindo a palavra, né? De Deus já no... E depois a gente ora. Sim. Aí ela faz assim. Ai, que linda. Que lindo. Mas é um aprendizado, né? Eu acho que também as pessoas romantizam muito isso. Não é fácil. Ainda mais quando você não tem muito dom com isso, assim, né? Tem pessoas que têm uma facilidade, né? Com criança e tal. Mas eu não tenho. Então, para eu chegar a fazer isso, foi difícil para mim. Sim. E eu me questionei muito, assim. Eu me cobrava muito em relação a isso. Cara, eu que tenho que ensinar para ela. Sim. Não é a igreja que vai ensinar, entendeu? Sim. Ela ama o Kids, mas ela tem que chegar lá ouvindo quem foi Jesus de mim, quem foi Maria de mim, e não lá no Kids, né? Sim. Mas sim. ela ama.
Sim. E nessa sua caminhada com Jesus, já teve vontade de desistir? Que você falou aí dos desafios? Várias vezes. Várias vezes. Eu sou supervisora de célula, né? A gente tem um setor e lidero o Louvor de Campo Grande e o Preciosa. Eu digo que no Preciosa é um refrigério para mim. A gente tem alguns desafios, mas eu fico muito feliz ali. Mas na construção de um ministério, assim, começando do nada, porque eu já peguei ele pronto, né? Mas em Campo Grande eu construí aquilo do ali. Zero, né? Do zero. Não tinha músico, não tinha nada. Não, quem era o Eric Campos, né? Que ele era ele que me colocou lá, ele era o líder. E aí ele foi me ensinando. Então eu fui aprendendo. Então os desafios são grandes. Sim. De pessoas que acham que você não era pra estar ali. Aham. Não acreditam no seu chamado. Ou queriam estar ali, ou não acreditam em você. Então você começa a construir isso. E a gente erra muito, eu errei muito. Errava, acertava, e ficava assim, aquela coisa. Às vezes o Eric vinha e me dava um conselho, olha, não é por aqui. E eu, tá bom, Eric, é isso. E uma coisa que eu aprendi muito quando eu fui para a Atitude, que me ajudou muito nessa construção, foi a honra à liderança. O princípio de honra. Eu fiquei apaixonada por isso, sabe? Eu também sou apaixonada por isso. A honra que você dá é a honra que você recebe. E eu fico assim... eu fico muito triste quando eu chego a desonrar sem querer. Uhum. Às vezes a gente faz, cara, realmente foi desonra. E aí eu logo peço perdão para minha liderança. Mas eu tenho muito isso forte em mim, sabe? E todos os caminhos que eu fui trilhando aqui na Atitude, eu fui honrando todo mundo. A primeira pessoa que me ensinou lá no coral, Sim. o Eric é um grande incentivador, ele me ajudou muito nessa caminhada, me incentivava. Então, assim, os desafios são as afrontas. Eu acho que o mais difícil são as afrontas, as decepções, porque às vezes você confia ali naquele teu liderado e ele te decepciona. Já chorei muito. Já chorei muito, mas eu não chego... Desse jeito. É porque eu tenho duas escolhas. Ou eu limo a pessoa, porque, entre aspas, você tá na liderança, você pode fazer isso. Ou você entra no concerto ali com a pessoa, chama pra perto, eu já fiz muito isso. Uma das coisas que eu falo é sobre falar a verdade. Eu sempre falo para eles na reunião, gente, por favor, não adianta você falar para a pessoa do lado, se você está com alguma dúvida. Vem para mim, eu vou falar a verdade. É a marca do meu ministério e as pessoas já sabem. Eu vou falar a verdade, eu não vou te enrolar. Não vou mentir para você, eu vou falar a verdade. Olha, eu não te coloquei por causa disso, disso, disso. E às vezes as pessoas não entendem, não acreditam que a gente vai fazer isso, né? E é uma coisa que eu tento fazer para poder trazer para eles realmente um evangelho ali, né? Porque a gente lida com as pessoas. Na Atitude, nós não somos os discipuladores dessas pessoas, porque quem é o discipulador ali é a nossa célula. Sim. Então, ali é uma coisa mais de pastoreio, né? Sim. De liderança ali, porque a nossa igreja não é ministério. Então, eu já tive várias conversas sobre isso, de saber que a pessoa está se opondo a mim e sentar e conversar. Sim. Não colocar para tocar comigo, porque se você está em oposição a quem está ministrando ali, a gente deixa de entregar se torna uma divisão, né? É uma divisão. Como é que eu vou chamar a presença? Você tá dividido o ministério. Aí o que eu fazia? Eu botava pra tocar com outras pessoas, pra não tirar. Porque se sentia confortável e tal. E aí um dia eu chamava pra conversar. O que tá acontecendo? Como é que tá seu coração em relação à minha liderança? Tô sentindo isso. E assim, era libertador. Algumas pessoas realmente, eu tô assim mesmo. E aí se abre. Agora tem pessoas que não. Mas aí é ela com Deus, né? A sua parte a gente fez. Porque a Bíblia diz, se você tiver algo com seu irmão, vá, senta, conversa. Isso. Se possível, leva até uma testemunha, a Bíblia diz. Mas coloca as claras, né? Conversa. Eu acredito que relacionamentos saudáveis, eles passam por conversas difíceis. Se a gente quer ter relacionamento saudável com Deus, na nossa vida a gente vai precisar ter conversas difíceis. E isso na caminhada. Liderando célula, pastoreando. Imagina, você está falando de uma perspectiva de um ministério de louvor. Imagina liderar uma igreja. Os problemas aumentam, né? Muito mais. Então a gente tem que ter essa sabedoria de chamar para conversar mesmo. E tratar os conflitos com amor, com sinceridade, com verdade. E principalmente com perdão. Que essa é a chave. A gente passa um pouco por isso com a célula, né? Quando isso. As células, a gente vive um pouco disso. Porque nós somos
pais espirituais daquelas pessoas. Sim. E eu falo muito pra elas assim, gente, o que eu falo pra vocês é o que eu gostaria muito pra minha filha. O que eu falo com vocês é o que é minha filha, o que eu aconselharia minha filha, sabe? Eu já fui atrás de ir meia-noite na casa da pessoa. Vem aqui, a gente vai pro carro, a gente orar, chorar. Isso é algo que eu faço muito. Sim. Porque é um cuidado. E por isso é que a nossa visão é muito linda. E é um cuidado que a gente tem. A gente vive isso, mas muitas pessoas traem a gente. Fala mal, né? Sim. Sai decepcionado e fecha a célula, né? Sim. Isso acontece muito. E, amém, é uma construção que a pessoa está fazendo com o Senhor ali. Agora, eu tive até uma conversa essa semana com uma liderada sobre isso. Sobre você estar debaixo de uma autoridade, você querer sair e multiplicar fora daquilo ali. Eu falei, cara, eu não posso fazer isso, porque eu vou estar te ensinando. E a hora que você quiser, você sai. Você vai estar desonrando. O pior, você fazendo isso, você tá trazendo isso sobre a sua vida. Eu não quero que você viva isso, porque isso é desonra. Exato. Isso é desonra. Se você desonrar o seu líder, desonrar a sua liderança, você vai passar por isso. Você vai entender, você vai sofrer, e eu não quero que você passe por isso. Então vamos aprender sem viver isso? É melhor. É melhor. É melhor. Verdade. E viver debaixo da honra é algo que nos protege, né? Porque protege o nosso coração da gente não cair nesse lugar. Porque quando a gente cai no lugar da desonra, a gente perde as bênçãos que Deus tem para derramar sobre a nossa vida. Digo que brasas vivas vêm sobre nós quando a gente honra a nossa liderança, sabe? Exato. A gente facilita, a palavra diz isso, né? Que a gente pode facilitar a caminhada do nosso líder. E não é fácil. Ele também tem seus desafios. Isso. Então a gente pode facilitar. Ser um facilitador do ministério do outro. Sim. Ser um facilitador do chamado do outro. Em vez de só criticar, em vez de só apontar. Porque a gente precisa ter esse olhar mais humano e mais quebrantado. Porque, afinal, todos nós também temos defeitos. Nossa liderança também é falha. Não existe uma liderança 100% perfeita. Mas a gente tem que honrar aqueles que o Senhor colocou à frente de nós. Entender que a gente entrou ali não foi por um acaso, foi por um propósito. Sim. Isso me preocupa muito, porque, às vezes, se você aceitasse essa proposta de sair, multiplicar e entrar debaixo de uma outra liderança, multiplicar através de outra liderança, você está aceitando sair pela porta dos fundos. Sim. Sendo que Deus não nos chamou pra gente sair pela porta dos fundos, fazer maquinações, fazer esquemas. Deus nos chamou pra gente sair pela porta da frente. Inclusive, se você tem algo com seu irmão, vai lá, senta e conversa. E sai. Nesse momento, a gente vai ter que viver um distanciamento? Ok. Mas faz como Ló com Abraão. Abraão disse que não haja desavença entre mim e você. Que não haja briga entre os nossos pastores. Que não haja briga entre as ovelhas. Vamos cada um pro lado, mas vamos na paz. Vamos sair bem. Vamos sair, não é falando mal, não é fazendo panelinha, não é dizendo que nunca ajudou quando você entregou quase a vida para a pessoa. Então, às vezes, a gente saber sair e encerrar os ciclos. A gente não sabe encerrar ciclos hoje. Então, tudo tem que encerrar falando mal, brigado, chateado, bloqueando. Gente, que evangelho é esse? Que céu essa pessoa vai? Porque no céu vai ter que me aguentar, porque eu tô indo pra lá. No céu vai ter que me aguentar. Então, a gente precisa ter essa maturidade para poder encerrar os ciclos, né? Da maneira certa. E isso é um ensinamento também, porque eu acabei ensinando para ela como agir. Sim. E se isso acontecer numa liderança dela, ela vai saber como agir, como aconselhar, sabe? Sim. Tudo é um crescimento, assim. Exatamente. E algo que você também trouxe aqui, que a gente conversou um pouquinho no início, é que Deus tem ministrado muito o seu coração, né? Sobre a volta de Jesus. Sim. E como tem sido isso? O que Deus tem falado ao seu coração? O Senhor tem trazido muito à minha memória os tempos que a gente já viveu. Uhum. Eu não olho para trás com saudade de... eu tanto tá lá. Sabe? Um luto, sabe? Às vezes a gente vive esse luto. O Senhor não faz mais. O Senhor não fala mais. O Senhor... Cadê aquelas pessoas? Uhum. Cadê aquele mover daquela época? Eu vivi um bom tempo assim. Eu já vivi assim também. Até que o Senhor falou. Saudosista do passado. Até que o Senhor falou. Filha, olha pra frente.
Foi lindo, legal. Ele avisou que isso ia acontecer, que a gente ia cada um para um lado. E quando eu tomei essa decisão... quando eu tomei essa decisão, eu comecei a viver outras coisas. Hoje eu tenho saudade, sim. Mas o Senhor tem falado para mim assim... Eu quero fazer algo novo de novo. Sabe aquilo que vocês viveram lá atrás? Aquele avivamento, aquela... Parecia que Jesus, ele era uma coisa muito palpável, né? A gente vê alguns ministérios famosos falando sobre isso, que parece que em algum tempo o céu fechou e Deus não fala mais como antigamente, mas a gente foi para o nosso secreto e entendendo ali, cada um na sua individualidade, o que o Senhor estava fazendo individualmente. Sim. E o que o Senhor tem falado muito comigo é isso, eu quero fazer algo novo de novo. Não da mesma maneira, eu quero fazer algo maior. Meu Deus. Eu quero que vocês voltem para aquele lugar do secreto onde vocês me buscavam, onde vocês se reuniam só para me encontrar. Só. Eu lembro de um dia que a gente estava no monte e aí Deus começou a falar e ele falou, eu sou dono do vento. Menina, o vento começou a vir um vento super forte, muito forte. E a gente fazia até barulho e manifestações para aquele tempo eram necessárias para firmar a nossa fé ali. E eu falava, caraca, é isso, eu não quero sair daqui. Mas a gente entrou numas atividades, eu estava até comentando isso com a Camila, com a pastora Camila Miguel, a gente estava falando sobre isso esses dias. Isabelle, a gente tem que voltar a buscar daquele jeito, sabe? A gente busca, mas aquela busca assim de eu largo tudo e vou passar horas durante esse dia aqui com os meus amigos só para buscar o Senhor. E é isso que o Senhor está me chamando para fazer. É isso que ele tem falado. Meu Deus. Eu sinto saudade de vocês. Eu sinto saudade desse lugar. Eu tô aqui esperando, mas vocês não sentam para eu falar. Porque às vezes a gente entra numa coisa muito estratégica, né? A gente cresceu, Sim. né? E aí vem mais responsabilidade. Sim. E aí a gente entra muito nessa coisa organizacional e às vezes a gente para de fazer isso. E a gente está construindo isso com o Preciosa Music. Teve um dia que a gente fez uma reunião de planejamento e oração. E aí a gente, vamos cantar, vamos adorar, vamos, porque o Senhor falou muito comigo. As nossas canções vão nascer desse lugar. Glória a Deus. E uma orientação da nossa pastora Mari também foi isso. Busquem, nesse momento de busca que o Senhor vai dar as canções. E Deus começou a dar. Glória a Deus. E aí a gente foi para esse lugar e o Senhor deu uma parte de uma canção e o Senhor veio falando várias coisas para nós, sabe? Esse algo novo de novo. Sim. Não com as mesmas pessoas, mas de outra maneira, algo maior, algo diferente. Porque eu não... Às vezes a gente canta assim, faz de novo, né? O que o Senhor já fez. Não, ele não vai fazer de novo. Ele vai fazer algo maior que aquilo ali. Ele vai fazer diferente. Sabe? Às vezes a gente fica naquele saudosismo e perde o que o Senhor tem para frente. Eu tenho saudade, mas eu quero o novo. O novo. Sabe? Eu creio que o Senhor está trazendo esse lugar. E ele até me deu uma canção também sobre isso, e que ele vai voltar, sabe? Que ele vai nos dar, exatamente sobre a volta de Jesus, que ele vai voltar, que o nosso lugar não é aqui, que nós temos que clamar por isso. Eu acredito que a gente está chegando nesse lugar, sabe? Sim. De busca por essa volta. Sim. De Jesus, volta logo, não porque tá difícil aqui, não é isso. Só para você me tirar dos problemas. Não, volta logo. Porque eu te anseio. Porque eu te quero. Eu quero voltar para casa, porque eu quero te ver, eu quero estar com o Senhor, sabe? Cumpre logo. Mas a gente sabe que tem coisas a serem feitas aqui que o Senhor nos dá na mão para fazer. Mas eu creio que Ele tá nos chamando para esse lugar. Amém. E eu vejo muito podcast, né? Uhum. E eu tenho aprendido muito, assim, vendo muito lá fora, o que estão vivendo lá fora, porque a gente tem buscado muito uma excelência. Uhum. Que tá certíssimo. Temos que fazer o excelente pro Senhor. Profissionalizar a coisa. Mas eu tava vendo até a Laura Solgueles falando sobre isso. Ela, gente, eu estava lá, se vocês vissem o que eles estão fazendo agora. Eles estão fazendo o caminho de volta. Essa coisa da excelência, de ser perfeito, de deixar o fluir, sabe? E fazer o técnico ali. Eles estão voltando, porque eles viram que muita coisa foi perdida, que a presença não é errado ser a excelência, gente. A gente tem que fazer a excelência. Às vezes a gente... É pra Deus e... Faz de qualquer jeito. Maneira. Não. Nós temos que fazer, mas nós temos que entender que a técnica, que a tecnologia, ela serve à unção.
Uau, é isso. Ela serve a unção. Ela não comanda a unção. Ela não determina. Ela serve a adoração. Ela tá ali para fazer um negócio mais bonito, não sei o quê. Mas ela não determina o que será feito. Sabe? O dia que não tiver aquilo ali, se tiver ali a gente com um BG, com um VS ali cantando, dá pra gente ministrar ali em cima disso e deixar fluir. Mas se não for pra ter, não vai ter. Sabe? Vai ser o simples que o Senhor quer naquele dia. E tá tudo bem. Sim. Sabe? Já aconteceu isso comigo. A gente se preparou, foi pra estúdio, gravou voz, gravou... Caramba, passando um tempão fazendo aquilo ali. Chegou na hora... Deu ruim lá, não funcionou. Eu comecei o louvor, eu fiquei assim, ai, Senhor, poxa, a gente passou tantas horas fazendo isso. Aí isso que ele falou, eu não quero que você use isso hoje. Ah, é? Então tá bom, tá tudo certo. E é sobre isso. E é sobre isso. E aí a gente continuou o louvor e foi uma bênção, tá bom, gente? E teve dias que cantamos todas as músicas ali bonitinho, ali na perfeição. Sim. E Deus veio também, mas a gente tem que entender que aquilo não pode nos aprisionar. É. O Senhor quer trazer o simples, a singeleza de coração. O simples, Sim. não de técnica, mas de você entender que o principal é a presença. Não pode se perder. Isso aí. Né? Eu acredito que... Eu sempre amo aquela passagem que quando a nuvem de glória encheu o templo e os ministros, os levitas, eles não conseguiam ministrar, eles foram ao chão. A verdade é que quando ele vem, ele não precisa nem de nós. Quando ele vem, é suficiente. E eu vejo isso, assim, que a gente passou por esse momento, por essa fase. De passar, nos tornarmos tão técnicos que esquecemos do principal. Porque se você falar as palavras certas, se você cantar com a técnica certa, você vai arrepiar, você vai emocionar, vai ter gente que vai chorar. Mas isso tudo pode estar vazio de presença. Eu lembro que eu fui para uma reunião com uma pessoa bem conhecida. Falei, nossa, vai ser um avivamento, vai ser lindo, vai ser demais. Cantou a primeira música. Nada. Aí eu falei, deve ser comigo, né? Segunda música. Nada. E assim, o guitarrista se jogava no chão, era assim, uma coisa. Terceira música. Eu falei, Deus, não é possível que o Senhor não tá aqui. O ambiente, assim, lotado. Aí eu olhei assim pro meu marido. Eu falei, você tá sentindo o que eu tô sentindo? Tô. Aí eu falei assim, meu Deus. Aí eu fui pra Deus, né? Aí o Espírito Santo, muita performance e pouca presença. Muita técnica, muita estrutura, muita luz, muita fumaça. Muito emocionante, mas pouca presença. E às vezes... Deus não quer nem a luz, Deus não quer nem a fumaça, Deus não quer... Ele só quer ter o lugar dele na ministração. Ele quer fluir, ele quer curar, ele quer libertar. E a gente tá querendo aparecer. E não há lugar para ele quando a gente quer aparecer. Não há lugar para ele quando eu quero mostrar minha técnica. Quero mostrar para Deus o quanto eu canto bem. Se fosse por cantar bem, Deus ficaria com os anjos. Eles nos desafinam. A gente desafina. A gente erra a nota. Os anjos não. Mas Jesus busca adoradores, não é uma música perfeita. Os verdadeiros adoradores. E a adoração é nada mais que entrega, que rendição. Porque quando os 24 anciãos eles lançam suas coroas, eles estão ensinando pra gente como a gente deve se comportar quando vê Deus. Sendo que a gente quer se mostrar pra Deus algo que a gente nem é. Algo isso, que a gente nem vive. Algo que é no altar, que nem é dentro de casa. A gente acha que ele não sabe, né? Acha. Acha. Mas a gente precisa ser no púlpito o que é dentro de casa. A gente precisa viver no altar a extensão do que é dentro de casa. A gente não pode ir para a igreja pensando assim, vamos ver se hoje o culto vai ser bom. Vamos ver... Por acaso Deus chamou a gente para ser termômetro? Não. Deus não chamou a gente para ser termômetro, Deus chamou a gente para ser termostato. É a minha adoração que vai determinar a temperatura do ambiente. Sim. É a minha adoração que vai mudar a atmosfera, é a minha entrega, é a minha rendição. Sendo que a gente quer ir para a igreja como espectadores. O louvor hoje não foi bom, a pregação hoje não foi boa. E a sua entrega foi boa? E a sua adoração foi boa? Eu sempre digo que a igreja é a extensão do meu culto dentro de casa. A igreja ela tem que ser uma continuidade daquilo que eu vivo com Deus dentro de casa. E isso...
Em tudo, porque tem gente que pula, que dança no altar, mas não pula e dança dentro de casa. Tem gente que fala em línguas no altar, mas não fala em línguas dentro de casa. Então, a gente precisa viver essa extensão daquilo que acontece no nosso quarto, de quando você se joga no chão no seu quarto, de quando você pula e dança para Jesus no seu quarto. Tem que ser uma continuidade no altar. Eu lembro que na minha adolescência veio muito forte a época do David Keelan. Uhum. Que vinha aquelas músicas animadas. A gente não estava muito acostumado com isso. Não sei se você lembra. A nossa raiz era o quê? Cassiane. Tinha aquelas músicas, quando era animada, era um forrozinho mais pentecostal. Era o máximo que a gente tinha. Então a gente nunca viu, eu vou dançar para Jesus, eu vou não sei o quê. Era uma coisa muito nova na época. E eu me lembro que eu fiquei assim, dançar para Jesus até parece. Eu falei, isso daí. Sendo que eu era uma menina que buscava muito. Antigamente não se falava de tempo com Deus, mas eu queria ter a viração do dia com Deus. Uhum. Então, isso foi o meu devocional. Então, todo dia, quando dava 6 horas da tarde, eu ia pro meu quarto. Era o meu tempo com ele. Então, eu aprendi e cresci assim. E nesse dia eu falei assim, Deus, quero ver esse negócio de dançar. Quero entender esse negócio de dançar pro Senhor. Meus pais tinham saído, eu fui pra sala e fiz meu devocional na sala. Então, eu tava sozinha dentro de casa. Eu sei que eu peguei uma música dessa, agitada, e comecei a dançar igual do meu jeito. Só eu e Deus. Não tinha câmera, não tinha ninguém me vendo. Só eu e Deus. Comecei a dançar. Deus, eu tô levantando minha mão pro Senhor. Eu tô dançando pro Senhor. Eu tô mexendo meus pés pro Senhor. Eu fazia muito isso. E continuei. E fui indo. Até que veio uma presença que me abraçou, assim, como assim? Eu recebo a sua adoração. E eu fui pro chão. E eu dobrei meu joelho e Deus foi ministrando meu coração. Eu lembro que meus pais chegaram e ainda estava lá no chão chorando. E eu entendi sobre dançar para Deus. Eu entendi a grandeza de você se relacionar com Ele ao ponto de você dançar para Ele no seu secreto. Não só a orar, não só ler a Bíblia, mas você dançar para Deus. Então, quando você talvez dança no altar, não é uma continuidade de algo que você nunca viveu no secreto, mas algo de que foi real lá primeiro. E hoje no altar é só uma continuidade daquilo que você vive no secreto. Então a gente precisa ter essa consciência e permitir que o altar seja apenas uma continuidade. Outra coisa que você falou foi sobre a gente perder o temor do altar. Isso me preocupa demais, porque olha as referências que a nossa geração está tendo. Olha os escândalos que a igreja viveu nos últimos tempos. Um dos que mais me impactaram foi de uma cantora muito conhecida que usava drogas antes de subir no altar. Gente, isso pra mim... Drogada. Assim, escrevia as canções drogada. É triste. E canções fortíssimas. E as pessoas iam... Técnica. Isso. Então, é triste. É assim, 1 minuto de silêncio. É triste. Não, a gente ama a pessoa, a gente, Quem entender vai saber quem é a cantora. Mas eu me lembro que aquilo me impactou, me deixou tão mal. Porque a gente luta para viver uma santidade, a gente luta para poder viver uma pureza de coração. E a pessoa se drogava, subia no altar sem nenhum escrúpulo, sem nenhum temor a Deus, a palavra. Sabe? E as pessoas estão fazendo do altar isso, um lugar para se promover, um lugar para ganhar dinheiro. E não um lugar para realmente ter temor. Entender que eu não posso subir de qualquer jeito. É melhor que você diga ao seu líder, eu não posso cantar hoje, do que subir de qualquer jeito. É melhor que você diga, hoje eu vou ficar aqui, eu vou me corrigir com Deus primeiro, antes de subir no altar. Você ministra o que você vive, literalmente. Se você vive prostituição, você está ministrando isso para as pessoas. Meu Deus. É isso que as pessoas não entendem. Às vezes a gente quer botar uma unção forçada. Meu Deus. Unção forçada. E é nítido. E as pessoas acham que as pessoas não veem isso, sabe? Uhum. É algo surreal. Deus usa, né? Ele usou até uma mula e tal. Uhum. E pessoas que precisam receber algo, eles vão receber, é claro. Mas você ministra aquilo ali, gente. E é muito sério. Uma vez eu ouvi uma produtora falando, eu comentando sobre um casal que era cantor, só que eles cantavam separadamente. Ai, amiga. E eles se separaram. Ela, ai, amiga, não, mas... não ia dar certo mesmo. Eu falei, gente, mas por que eles não cantavam juntos? Uhum. Eles não são casados?
Acho que Deus chamou cada um. Sabe? Aí ela, mas vai ser o quê? Um vai ser back do outro? É a síndrome do protagonismo. Eu tenho que brilhar. Sabe o que ela me falou? Amiga, isso não vende. Eu, como é que é? Ela, isso tem que vender. Vende, amiga. Aí eu, gente, olha, se for pra um dia eu ficar famosa e eu perder isso. Pra se preocupar em cantar o que vende? Não, Senhor, não me dá isso não. Pelo amor de Deus. Sabe por quê? Porque de que adiantou serem pessoas com vozes lindas, tal, vivendo, ganhando dinheiro. Tá, e aí, separaram. Acabou, destruiu a casa, sabe? O principal ali foi perdido. É aquela coisa de ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Pra que isso? Eu acredito que as pessoas até enganam durante um tempo. A gente tem visto isso, né? Mas o Senhor, ele sempre revela aquilo que está oculto. Sim. E sempre vem à tona, sabe? E é muito triste isso, porque isso abala muitas pessoas. Porque tem pessoas que não são seguidoras de Jesus, são seguidoras de pessoas. Isso. E acabam se decepcionando com a igreja. E quando a pessoa fala assim, tô muito decepcionada com a igreja. Tá, mas e Jesus? Me conta essa história com ele. Não, Jesus não. Eu tenho minha vida com Deus. Cara, tu vai largar tudo por conta disso, sabe? Sim. É por isso que a gente tem que ter muita firmeza. Muita de quem firmeza. É o Senhor na nossa vida. Porque é nessas horas de que a gente se decepciona, nessas horas do fardo da liderança, que você olha para por que eu tô aqui. Sim. Sabe? Eu tenho uma teoria, né? Eu sempre falo assim, o que o Senhor tá querendo tratar comigo? Sim. Por que eu tô passando por isso? O Senhor tá querendo tratar alguma coisa em mim, né? Não é possível. Né? Porque a gente às vezes acha eu falo isso sempre com Deus. E isso foi uma conversa que eu tive ontem com Deus. Eu falei, Deus, me mostra claramente o que eu preciso. O que eu preciso. Porque é muito fácil a gente passar pelas coisas e dizer, o outro. Ok. Tem uma parcela do outro, pode ter. Mas eu quero saber o que ele tá querendo me ensinar. Sim. O que ele tá querendo me mostrar. O que ele tá querendo me corrigir. Porque às vezes ele precisa corrigir a gente também. Porque se você só olha pro erro que o outro tá comentando contra você, você diz pro Senhor que ele tá sem o controle. Exato. Você acha que Deus não tá vendo? Entendeu? Exato. Deus não tá vendo que fulano tá te desonrando, que fulano... Deus não está vendo, isso será... Então, quando eu ajo assim, eu penso, o Senhor não vai se meter nisso, ele não tá com controle. Não, mas quando eu falo, Senhor, o que o Senhor tá querendo tratar comigo? Eu tá passando por isso, Senhor. E sempre tem alguma coisa. Sempre. A gente não é a última bolacha do pacote, né? Sempre tem. Eu sempre falo, gente, eu vou errar com vocês. Eu sempre digo isso também. Eu vou errar, o que você vai fazer com isso, sabe? Eu aprendi isso assim que eu entrei na nossa igreja. E eu levo isso pra mim. Eu sempre falo pra gente, eu não tenho pretensão de acertar 100% com vocês. Eu vou errar. Eu já peço perdão por isso, sabe? Você pode vir falar. E a gente, às vezes, tem uns embates, sim. Mas, assim... Cara, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Tá bom, você não quer me ver como líder, não. Mas eu tô preocupada com a tua vida espiritual. Como é que você tá? Exato. Quero ver você vivendo o seu chamado. Não precisa, tá bom. Mas e aí? Como é que tô? Eu sou muito assim, sabe? De me preocupar com a vida do outro, para o caminho que você está indo. Olha para onde você está indo, independente de qualquer coisa. A minha preocupação é porque eu tenho que levar os meus liderados à maturidade, vou ter que entregar isso para o Senhor, sabe? Sim. Claro, eles têm que querer, mas eu não posso ser o agente que vai acabar com isso, sabe? Sim. É complicado, é difícil, mas assim, é maravilhoso. Eu acho que quando a gente também só fala sobre isso, tem pessoas que só falam, porque fica falando da igreja, porque a igreja é isso, a igreja é aquilo. Cara, eu não abro minha boca pra ficar falando isso, sabe? Sim. Por mais que eu tenha me decepcionado, eu vou pro joelho, eu vou chorar, eu vou pra minha discipuladora, mas o meu liderado não vai saber disso. Sim. As pessoas não vão saber disso, isso é fofoca. Isso é fofoca. Isso é fofoca. Não, porque tá sabendo, não quero nem saber. Quero ser a última a saber. É isso. O que você estava fazendo sentado ali, ouvindo isso? Isso. Sabe? Isso. Por que você estava nessa mesa aí? Porque as pessoas estavam falando de mim na sua frente e você não... Estavam tão confortáveis. Estavam tão confortáveis. E você falou o quê? É sobre isso. Teve um dia que uma discípula minha eu peguei e falei assim, eu quero que você abra aí no Google. Pode abrir no Google.
Aí ficou assim, onde é que tá escrito sobre fofoca na Bíblia? Não sei. Abre o Google aí. Vai ficar uma coisa bem fácil. Aí ela abriu. Bota aí, versículos sobre fofoca. Agora tu vai ler. Lê aí, voz alta. Boa essa aí! Aí ela mesma foi muito boa. Eu falei, olha só, se eu puder deixar pra você uma chave sobre isso. Filha, em nome de Jesus, sai desse lugar. Fofoca é pecado. Se você, no nosso discipulado, você só conseguir gravar uma coisa que você não pode fazer, você se consertar com o Senhor, eu já tô feliz. Sabe? Porque a fofoca adoece, a fofoca mata. Você destrói as pessoas. Se uma discípula minha falar algo pra mim e eu passar pra outra pessoa, eu mato aquela pessoa. Sim. Sabe? E qual é a estratégia de Satanás? Nada contra os psicólogos, mas eu tenho uma teoria. Aham. Que se nós confessássemos os nossos pecados para sermos curados, não ia precisar de psicólogo. E o que a gente faz na terapia? Eu sento ali, começo a confessar meus pecados, começo a falar o que está acontecendo e eu vou sendo curado. Dentro de uma das linhas da psicologia. Então gente, se a gente fizesse isso... Meu Deus, é verdade. A gente não ia precisar, porque ia ser uma prática nossa de Jennifer, olha, eu tô assim, eu tô assado. E eu ia ser curada. Eu não ia ter problema com isso. Mas a gente não quer contar porque vai se tornar notícia. Mas aí, qual foi a estratégia de Satanás? Quebrou a confiança entre os irmãos na igreja. Meu Deus. Se eu falar pra você, você vai contar pra todo mundo. Eu não posso me abrir. Muitas pessoas não querem ser discipuladas porque não querem se abrir, com medo daquilo sair dali. Pecado que entrou na igreja. E normalizou, né? E adoeceu os membros. Sim. E aí os membros estão ficando doentes. Muito porque forte eles não podem se confessar, eles não podem contar as suas dores, os seus pecados, porque ele vai ser julgado, porque vai ser espalhado na igreja. Sim. Então, fofoca é uma doença. Não é só pecado. Você adoece as pessoas quando você faz fofoca. Sim. E eu era fofoqueiro, não tô falando que a minha vida toda foi assim, não, eu tinha problema com isso. E foi uma das primeiras coisas que a minha discipuladora me tratou. E ela falou, para com isso. Eu olhei pra ela, isso aí é pecado. Você tá fazendo o que ali? Aí eu fiquei, realmente. Eu comecei a ser tratada pelo Senhor. E era bom saber da fofoca, gente. Era bom, eu gostava. Mas a gente não sabe o que tá acontecendo na profundidade com as pessoas e a gente acaba ficando doente. Exato. Sabe? Exato. E isso foi um ensinamento, assim, na minha muito vida, forte. que me transformou. Meu Deus. A fofoca é uma doença. Não é só um pecado, é uma doença. Você mata as pessoas com isso. E você tira as pessoas da igreja. Meu Deus. Não é mata no corpo. Você mata a alma dela. Você mata ela, você tira ela da igreja, você faz ela se decepcionar com o corpo de Cristo. Sabe? E a gente tem que desmascarar Satanás. A gente tem que mostrar para as pessoas que isso é obra dele. Sabe? Meu Deus. A gente tem que desmascarar e acabar Sim. com isso. Sim. Sabe? Você não para eu não precisar falar para as pessoas, pode vir em mim que eu vou falar a verdade. E isso ser assim. Será mesmo? Sim. Eu não precisava nem falar isso. Sim. Entendeu? Uhum. Porque eu sou filha do Senhor, eu não sou filha de Satanás. Sim. Ele é o pai da mentira. Sabe? Essa coisa da gente não conseguir ser corpo. Se eu for contra a minha mão, como é que vai ser? Ficar com ódio da minha mão, não vou utilizar, não vou nem olhar para ela. Ela vai morrer, não vou lavar, né? Vou falar a verdade. É verdade. Se você olha para uma parte do seu corpo e você, eu odeio meu cabelo, não cuido, mas você, gente, vai apodrecer. Exato. Aquela parte do seu corpo vai apodrecer. E nós não podemos fazer isso com o corpo de Cristo. Sabe por quê? Jesus vai voltar quando nós formos um. Glória a Deus. O Senhor tem falado muito isso. Que ele vai voltar quando nós formos um. Nós somos um corpo. Meu Deus. Nós somos um corpo. Não tem como. E o que ele tem nos chamado é para essa unidade, sabe? Santidade, unidade. Deus tem falado muito comigo sobre unidade. Muito. É unidade. É unidade. A gente precisa entender o que é ser um. Foi o que o Senhor orou, foi o que Jesus orou. Foi a oração de Jesus. Um, sabe? É. E a gente se esqueceu disso. Isso virou uma utopia, né? Exato. É verdade. Meu Deus, gente, ficaria aqui mais uma hora. A gente nem viu a hora passar, mas eu queria te pedir para você deixar uma palavra agora para as mulheres que estão aí recebendo de Deus através da sua vida.
Olha para lá, ó, e deixa uma palavra pro coração delas que estão aqui conosco. Gente, o que eu queria deixar para vocês hoje? Revivam as promessas do Senhor. Entendam o chamado deles para sua vida. O primeiro chamado para sua vida é ir de pregar o evangelho a toda criatura. Não importa o que vai acontecer na sua vida. Não é sobre você, não é sobre as suas limitações, é sobre o poder do Senhor que se aperfeiçoa na sua fraqueza. Às vezes você está olhando aí falando, ai, que lindo, mas eu já sou uma senhora. Ou, ai, que lindo, mas o meu marido, ele não é crente. Filha, tem uma arma na sua mão. Você Aleluia. é a mulher sábia que edifica o seu lar. Os seus filhos estão destruídos, vai clamar pelos seus filhos. Eu quero deixar para você nessa tarde que é possível. É possível. Aquilo que o Senhor te entregou, as promessas que Ele liberou sobre a sua vida, quando Ele gerou você, ainda estão de pé. Glória a Deus. Basta você ir até o altar e reivindicar isso do Senhor. E chamar a existência. Quando Ele te criou, não foi um erro. Quando Ele te criou, Ele tinha um objetivo e um propósito que só você pode cumprir. Então vai até o trono e chama isso à existência. E aí você vai viver coisas lindas com o Senhor. Amém! Amém. Glória a Deus! Que podcast abençoado. Compartilha com as suas amigas, compartilha com todo mundo. A minha vida foi extremamente abençoada, eu creio que a sua também. Obrigada por você ter estado aqui conosco, ter compartilhado, ter recebido de Deus através de tudo que foi ministrado aqui e que você agora coloque em prática. Coloque e aplique na sua vida. Quebre o ciclo da fofoca, viva o princípio da honra, viva no altar aquilo que você é dentro de casa. Não seja um teatro apenas, seja alguém que é de verdade, que é essência, que se lança e que se derrama aos pés do Senhor. Deus abençoe você e até o próximo podcast, se Deus quiser.